Ele apareça, eu me constranja com a sua glória do Senhor. Infinita humildade, servo de todos. Só um pouquinho fora. Por que você não viu ele ontem? Ô, mano. Oi? Você já tá gravando? Não, mano. Pausa aí, mano. No final do ano. Não, pode ir tocando, vai as pessoas entrando. Mas é seu, mano, não é? Não, falta 10. Se o sol se pôr, noite chegar, tu és. Se a tempestade me alcançar, tu és. Charma tá assistindo. Oi, cunhada! Na cidade do nosso Deus, seu Senhor. Alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos outra lembrança e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Pai. Glória a Deus. Graça e paz, queridos.
vem, saltando sobre os montes, ele vem. Ele vem, saltando sobre os montes, ele vem. Pra me encontrar, pra me abraçar, pra me dizer que eu sou dele e ele é meu. Ele virá pra encontrar Jesus. Ele virá pra me encontrar. Amado noivo, amado noivo, amado
asas do seu amor. Esconda-me-te, as asas do seu amor. Como eu amo o seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Como eu amo o seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, as asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, as asas do seu amor. Como eu amo o seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Como eu amo o seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som e esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Pode entrar, a casa é sua e vem queimar tudo. Pode entrar, a casa é sua e vem queimar tudo.
Senhor, nós te glorificamos por esse tempo. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de entrarmos na Tua presença. Nós abrimos os nossos corações para Ti, Jesus. Abrimos nossa casa, nossas vidas para o Senhor. Pai, que o Senhor fale conosco. Que o Teu Espírito testifique nessa noite com o nosso Espírito as Tuas santas palavras. Nós Te glorificamos, Jesus, Te bendizemos, Te agradecemos por tudo que Tens feito. Obrigado, Pai, pois nós podemos olhar para trás e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Grandes coisas Tens feito por nós, Senhor. Grandes coisas Tens feito por nós, Jesus. Nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, Te glorificamos, exaltamos o Teu santo nome, declaramos que só Tu és santo, não há outro Deus, não há outro Senhor sobre nossas vidas que não seja o Senhor. Toda honra e toda glória, toda honra e toda glória ao Teu nome, amado Jesus. Toda adoração a Ti, Jesus. Toda adoração ao Teu santo nome. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem renovado as nossas forças. A Tua palavra diz, Senhor, que aqueles que esperam em Ti, aqueles que confiam em Ti, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, pois renovarão as suas forças no Senhor. E nós queremos declarar nessa noite que Tu és aquele que renova as nossas forças, renova o nosso ânimo, renova a nossa vida. Nós subiremos como asas de águia, nós alcançaremos as alturas em Ti, Yeshua. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Aleluias. Glória a Deus. Amém, queridos. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos. Eu acho que agora precisa só inverter as luzes. Amém. Glória a Deus. Você que está acompanhando essa live com uma pessoa do seu lado. Pergunta do som. O som tá legal, queridos? Parece que tá falando Tá baixo? Não, tá com ruído. Tá com ruído? Alguém pode só nos responder se o som tá bom? Se não está? Não? Não respondi. Não responderam? Amém. Amém, queridos. A palavra do Senhor diz que o Senhor, o eterno Deus, Ele não se cansa e nem se exausta. E não há como Ele. Ele dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam. Eles tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você que está assistindo essa live com uma pessoa do seu lado, diga assim para ela: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Eu vou falar aqui para minha companheira de live. Amor,
os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém. Correrão, não se cansarão. Amém? Queridos, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor num texto que está lá em Lucas, capítulo 5. Você que nos acompanha com a Bíblia, abra em Lucas capítulo 5. Na semana passada nós estudamos um pouquinho em Mateus capítulo 4 sobre a tentação, de Cristo. Muitas vezes ele nos leva ao deserto para nos preparar para algo melhor e maior. Quantos creem nisso? Que o Senhor sempre nos leva a nos preparar, a nos capacitar para algo maior e melhor. Lucas capítulo 5 trata do assunto da pesca maravilhosa. Logo após a tentação de Cristo, Jesus ele começa o seu ministério, começa a fazer milagres. Tá legal o som? Tá legal? Responderam ou não? O tio falou que... Ok, amém. Então, após esse processo de tentação no deserto, onde o caráter, o Espírito Santo forjou o nosso Senhor, ele começa a fazer os milagres. E um dos primeiros milagres que ele fez foi essa multiplicação de peixes que nós vamos ler a partir do versículo 1. Então é Lucas capítulo 5, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ouviu 2 barcos à beira do lago, mas os pecadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de nome Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. Então Jesus entrou no barco desse homem chamado Simão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lança as vossas redes. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Repita comigo: sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-lo. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amados, como é maravilhoso ver nós testemunhamos através da palavra esse milagre. Uma mudança em toda a sorte desses pescadores, desses homens chamados Simão, João, Tiago. Eles lançaram a rede durante toda a noite. E eu quero trazer algumas coisas para vocês acerca de o que é lançar a nossa rede, lançar a sua vida, a sua sorte através da palavra de Deus. Amados, Cristo, Ele sempre nos chama para que nós possamos ter uma nova vida. Ele sempre estabelece conosco uma aliança, uma nova aliança. Ele traz para nós um novo cenário, uma nova geografia, para que nós possamos viver coisas novas, coisas maiores e melhores. É interessante que esses homens passaram a noite toda num lago, tentando apanhar peixes e não pescaram nada.
A palavra de Deus diz isso, não pegaram nada. Porém, um detalhe fez toda a diferença. É quando Cristo se aproxima desses homens. Eu quero que você entenda que quando Cristo se aproxima da tua vida, quando Cristo se aproxima da tua casa, há milagres. Há milagres, há multiplicação, há bênção de Deus, há unção, há um poder do Espírito Santo. Quando você chama Jesus para entrar na tua casa, a geografia é mudada. Todos os lugares onde Cristo passou, entrou e com quem ele andou, a atmosfera era diferente. Então Cristo, ele prepara esse encontro com esses homens. E ele fala, olha, lance a rede novamente. E algumas coisas chamam a atenção, principalmente na decisão de Simão, que também é conhecido como Pedro, de obedecer à palavra de Deus. E queridos, eu quero que vocês entendam que a obediência à palavra, à direção de Deus, ela faz toda a diferença sobre nossas vidas. Pode ser que no primeiro momento nós não vivamos um milagre tão rápido e instantâneo assim como Pedro. Mas quando você caminha debaixo da palavra de Deus, quando você caminha debaixo da direção de Deus, as coisas são diferentes. Pedro, ele podia muito bem ter falado, não, eu não vou lançar rede porque eu passei a noite toda pescando e eu não peguei nada. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Quando você passa a caminhar com Cristo, você precisa crer, você precisa ter fé, que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que Ele pode mudar todas as coisas. Pedro, ele simplesmente decidiu, ele creu sobre a palavra de Deus. Olha a importância que Pedro deu à palavra do Senhor. Ele falou, olha, Senhor, nós não pegamos nada, mas sobre a Tua palavra eu vou lançar as redes. Amados, é assim, o caminhar com Cristo, andar com Jesus é caminhar de fé em fé, de glória em glória, é todos os dias, pela fé, você transformar as situações na sua própria vida. Jesus, Ele nos transforma por dentro, para que nós possamos transformar a geografia que está ao nosso lado. E foi assim com esses homens. Então, acredito que Pedro, a primeira decisão que ele tomou sobre a palavra de Deus, e é algo que eu quero chamar a sua atenção, porque muitos vivem como se não tivesse pego nada. Pessoas, talvez você vive com aquilo que não deu certo, você carrega com você durante dias, meses e anos, frustrações, tristezas, desânimos por coisas que não deram certo. Ah, mas lá atrás eu tinha um sonho de ser um empresário, então não deu certo, então não vou mais abrir nada. Ah, eu tinha o sonho de ter uma família, mas eu tive uma namorada e já não vai dar mais nada certo, porque lá não deu certo. Então pessoas vivem presas no que passou. Pedro, ele falou, Senhor, nós não pescamos nada. O que ele está dizendo para Jesus é, olha, a minha vida de pescador foi terrível essa noite. Nós não fizemos nada, mas sobre a Tua palavra eu vou lançar minha rede. Amados, ele pegou e falou, Senhor, é como se você dissesse, olha Cristo, o Senhor entrou na minha vida, e tudo que eu fiz até hoje deu tudo errado, mas eu não quero mais olhar para o que deu errado. Eu quero olhar para o que a Tua palavra diz. E é por isso que é fundamental o conhecimento da palavra de Deus, porque nós precisamos caminhar conforme a palavra. Cristo está dizendo para você nessa noite, ei, esquece o que passou, já foi, não viva preso mais naquilo que aconteceu, principalmente nas coisas ruins, porque nós temos essa tendência, essa facilidade de memorizar só as feridas e as dores, e é por isso que muitas vezes você não pesca, e é por isso que muitas vezes você não colhe frutos, porque você não semeia mais. Ah, porque lá não deu certo, eu fiz muita coisa errada, deu tudo errado na minha vida. Então, Cristo está dizendo, ei filho e filha, sobre a minha palavra, lance a rede. Quer ver o medo que as pessoas têm? O medo de ficar sem dinheiro. Tem pessoas, fique tranquilo que eu não vou pedir oferta online, não dá, eu não tenho aquele QR Code lá, fique na paz. Mas tem pessoas que não ofertam,
não dizimam, porque acham que vai faltar. Não, eu não posso fazer isso na igreja, porque vai faltar, eu não vou ter com que comprar. Ei, deixa eu lhe dizer algo. Jesus está dizendo sobre a minha palavra: lance sua rede, confie, creia, porque vai dar certo. Sobre a palavra de Deus vai dar certo. Não tenha medo, tire esse desespero, tire esse medo de viver coisas novas, esse medo de tocar a vida para frente. Pare de ficar preso na noite ruim, no dia triste que você teve, na pescaria frustrada que você teve, e olhe para ele que está lhe falando nessa noite: ei, comece a fazer coisas novas, faça coisas novas, sobre a minha palavra, faça coisas novas. Amados, Cristo não muda o cenário. Muitas pessoas esperam Jesus entrar e fazer um show pirotécnico. Uau, bum, 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 Jesus chegou, desceu um anjo branco, olha, sons estranhos. Jesus não muda o cenário, Ele trata você na onde você está, aonde você foi humilhado, é ali que Ele te exalta. Eu estava falando hoje com um membro da igreja, um discípulo da igreja, e é impressionante como a visão de Deus acerca das coisas é completamente diferente da nossa. Deus escolheu Davi, o menor entre os irmãos, o menor da casa, o insignificante, aquele que o pai teve vergonha de apresentar para Samuel, para ungir como rei de Israel, mas Deus falou: ei, Samuel, não olhe para a aparência, porque eu não vejo como você vê, eu olho o coração, e eu tenho um rei aqui nessa casa, mas ele não está aqui, ele está lá pastoreando as ovelhas. Então ele tira Davi de trás da manada e faz de Davi o maior rei que Israel já teve. Amados, esse é o nosso Deus. Ele não olha as circunstâncias, ele não tirou Davi das manadas, colocou na mesa do pai, honrou ele na casa e depois o transformou rei. Não, ele tirou ele de trás das ovelhinhas, do pastoreio, e já colocou como rei. Então Cristo muda o resultado, não o cenário. Muitas pessoas esperam Cristo mudar todas as coisas. Ele vai te honrar aí, querido. É nesse lugar que Ele vai te honrar, é onde você está. A glória do Senhor vai te honrar, vai te exaltar aí. Você só precisa lançar sobre a palavra dEle. E para que você lance a sua rede sobre a palavra dEle, você precisa crer. Você precisa crer de todo o teu coração. Eu sempre digo isso: os milagres que Cristo, a maioria dos milagres que Cristo realizou, a primeira coisa que Ele falava depois que aconteceu o milagre: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que é necessário aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é o recompensador, o galardoador da fé, daqueles que o buscam. Olha como a Bíblia é tremenda. O que o escritor de Hebreus está dizendo é: olha, não adianta você chegar perto de Deus e duvidar dEle. Não adianta você chegar perto de Deus e não acreditar que Ele pode fazer as coisas. Amado, não adianta você assistir live. Não adianta quando voltar os cultos, você ir para o culto se você não crer. Não adianta. É preciso crer. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. Jesus diz a uma mulher: filha, se tu creres, verás a glória de Deus. E eu digo essa palavra para você: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Pare de duvidar, não duvide. Se aproxime de Deus e creia. Creia sobre a palavra dEle. Declare a palavra dEle. Creia que a sua vida vai ser diferente. Creia que as situações da sua vida serão diferentes. Creia que você vai ser uma pessoa diferente. Porque só assim, só crendo, nós podemos agradar o coração de Deus. É isso que a Bíblia diz. É impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta, amados. Não adianta você
fazer jejum, corrente de oração, assistir live o dia inteiro, a noite inteira, fazer vigília, ir para um monte. Você pode fazer tudo isso e não crer. Você pode fazer tudo isso e ainda duvidar do poder de Deus. A única coisa que Ele quer é que sobre a palavra dEle, você caminhe, você lance as suas redes, mas crendo que Ele pode fazer coisas extraordinárias. Foi isso que aconteceu nessa pesca. Foi isso que aconteceu. Jesus, ele chegou e falou: olha, lance a rede novamente. Eu lhe pergunto, se Jesus falasse para você agora, lance sua rede sobre a minha palavra, e lançar a rede aqui, sabe o que é? Para alguns é tomar uma posição. Eu tenho uma situação difícil que eu sei que eu preciso fazer, mas eu não posso, eu tenho medo do resultado. Jesus está falando: sobre a minha palavra, lança a tua rede, tome a posição, tome a decisão que você precisa tomar. Mas o que será? O que vai acontecer? Sobre a palavra. Pedro não sabia o resultado, ele viu o resultado, e muitas vezes nós queremos ver o milagre primeiro, para depois viver o milagre. Não é assim que funciona, queridos. Primeiro, Cristo transforma as coisas, Ele faz, Ele cumpre, para você poder gozar tudo aquilo que Ele fez. Pedro poderia ter duvidado, Pedro poderia ter ficado remoendo a noite ruim que ele teve, mas não, ele não fez isso. Ele lançou as redes. E nessa noite eu te desafio. Nós temos um amigo chamado Espírito Santo, e isso traz também em muitas áreas das nossas vidas um pecado que o Espírito Santo já lhe mostrou, e você tem medo de deixar de cometer esse pecado, porque as consequências serão piores. Mas o Espírito está falando: pare, não tenha medo, não tenha medo de lançar a tua rede, lance a tua rede, creia que o resultado vai ser extraordinário. Vamos ver a colheita desses homens. Versículo 6 diz assim: fazendo assim como? Lançando a rede sobre a palavra de Deus, ou seja, obedecendo a palavra de Deus. É impossível uma pessoa que obedeça a palavra de Deus não colha frutos, porque a palavra de Deus é uma verdade. Para nós que cremos, ela é a única e absoluta. Até tenho escutado algumas coisas aí, pessoas dizendo, e infelizmente pessoas religiosas, falando que a Bíblia, ela não é uma verdade absoluta, falando que a Bíblia fantasia algumas histórias. Amados, isso aqui para mim, esse livro para mim é uma verdade absoluta. Eu creio assim, essa é a minha fé. Eu não duvido em nada do que está escrito aqui. Então, fazendo assim, obedecendo a palavra, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Sabe por que você não tem colhido frutos tão grandes, quantidades tão grandes na sua vida espiritual, profissional, financeira? Porque você não tem lançado a tua rede sobre a palavra de Deus. Você não tem feito as coisas conforme a palavra de Deus, conforme as direções que Deus lhe dá. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ela é e sempre será, para nós os que cremos, um manancial de vida. É o que nos conduz. Quando Josué toma a terra de Canaã, a instrução que Deus dá para ele é única e absoluta. Josué, medite nesse livro dia e noite, e não se afaste dele, nem para a direita nem para a esquerda, porque tudo que você fizer vai ser bem sucedido, se você fizer isso. A Bíblia nos direciona, a Bíblia nos conduz, a Bíblia nos revela o que pode, o que não pode, o que é certo e o que não é certo. A Bíblia nos ensina coisas que o mundo não nos ensina. E para você lançar a tua rede, muitas vezes você tem que ir contra o mundo. Porque enquanto o mundo dizia ali para aqueles homens: ei, chega, vocês não pescaram nada,
Jesus falava, não, lance mais uma vez. É Jesus dizendo para você, o mundo diz para você ir por esse caminho, mas eu digo, não, é esse. E você vai sofrer retaliações, sofrer opressões, porque o mundo diz algo, Jesus diz outro. O mundo nos ensina, se alguém nos ferir, nós devemos revidar. Pais ensinam os filhos até hoje. Se alguém te bater na escola, não apanha. Dá logo um sopetão nele também. Mostra que você é homem. E se você apanhar dele, você vai apanhar em casa. Isso é o que o mundo nos ensina. Mas o que Jesus nos ensina? Algo completamente diferente. Se o teu inimigo te ferir numa face, oferece a outra. O que Jesus nos ensina? Ei, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. O que Jesus nos ensina? Se alguém estiver passando necessidade, oferece a ele a sua capa. E se ele precisar, oferece também outra coisa para ele. Mas o mundo nos ensina coisas completamente diferentes. E eu não quero aqui que você ensine seu filho a ficar apanhando na escola. Não é isso que eu quero dizer. Mas não ensine ele a revidar. Ensine ele a chamar a diretora ou a professora. Ele não precisa bater numa outra pessoa. Porque Cristo não nos ensina isso. Jesus, ele nos ensina algo maravilhoso. Nos ensina a perdoar e amar as pessoas que nos ferem. E querido, já entrando um pouquinho nesse assunto, perdoe. Acabou. Assim como Cristo teve a capacidade de te perdoar e me perdoar, tenha também pelas pessoas. Exerça misericórdia, nós falamos isso aí algumas células atrás. Exerça misericórdia sobre as pessoas. Então, lançar a rede é exatamente isso que nós devemos fazer. É não caminhar conforme o mundo nos ensina. É deixar realmente a nossa velha natureza. Sabe aquilo que o brasileiro tem? O jeitinho. Em tudo nós damos um jeitinho. Jesus nos ensina algo totalmente diferente. Então lançar a rede sobre a palavra é falar, não, eu não vou dar jeitinho. Eu vou fazer as coisas, vai sair mais caro, mais difícil, mas eu vou fazer. Porque é assim que o meu Senhor ensina. É assim que Ele me mostra como eu devo caminhar. E sobre a palavra dEle eu vou lançar a rede. Você vai ver a colheita. A colheita que vai vir para você. Experimente. Faça a prova. Fala, Senhor, eu vou fazer tudo conforme a Tua palavra me ensina. Não vou mais fazer conforme o mundo me ensina. Amados, o mundo não tem nada para nos oferecer, nada para nos acrescentar de saudável, de vida. Ele tem, o que tem é a palavra de Deus. Ele tem as palavras de vida eterna. Então que nessa noite você lance as suas redes sem medo, com fé, crendo que você vai colher, que você vai voltar com os frutos dessa sua obediência, porque a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Você vai ver, os resultados serão extraordinários sobre a tua vida. Você vai colher frutos que você nunca imaginou, porque você obedeceu, porque sobre a palavra de Deus, sobre a palavra dele, você fez. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu.
Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Querido, que você nessa semana, você decida a lançar as suas redes sobre a palavra do Senhor. Que você rompa com todo medo, com toda prisão, que lhe aprisiona nas coisas que se passaram, em tudo aquilo que deu errado na tua vida. E que a partir de hoje você decida a fazer coisas novas, a viver coisas novas debaixo da palavra de Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.